Ô Edmilson, grande abraço para você, meu irmão. Boa noite. Lazarine, grande abraço para você, Lazarine. Ô Erlen, também um grande abraço para vocês. Estou tentando aqui dar um aceno para Lazarine. Tá difícil, Lazarine. Eu não estou conseguindo, eu toco aqui e não vai. Mas sinta-se acenada. Boa noite, tá, Lazarine? Edmilson. Obrigado, Edmilson. Muito obrigado. Pois é, em pleno sábado do chamado Carnaval, não é isso? Ou eu estou enganado? Acho que é isso mesmo. Pediram até para fazer uma live sobre o Carnaval, eu acabei fazendo, tem umas 2 horas eu fiz uma live sobre a minha visão sobre o Carnaval, né? E publiquei lá no nosso canal. Na realidade, o que eu utilizo muito são meus artigos, né? O que eu pesquisei há alguns anos, vamos ver como é que a gente analisa isso. Obrigado, tá, Lazarine? Vamos lá. Nós vamos dando na continuidade aqui do nosso estudo do livro No Mundo Maior, lembrando que o Calderaro, nesta obra, ele é... Oi, tudo bem, Gladys? Grande abraço para você. Então, o Calderaro é o grande instrutor de André Luiz. E até demonstrou para nós, que somos leitores, estamos estudando aqui juntos, né? Ô Alice, desculpe aí essas interrupções, mas eu preciso realmente dar esses toques assim, porque eu estou vendo aqui, normalmente eu não vejo, né? Quando eu vejo eu fico feliz pra caramba. É feliz mesmo, assim, uma alegria muito grande no coração, pelo prestígio, né? Admilson, poxa, a gente fica muito feliz em saber que podemos estar veiculando apenas como um papagaio. Eu sou um papagaio. Vocês aqui sabem que eu sou um papagaio, né? O papagaio apenas reproduz o que está lindo, né? Nada mais, o papagaio imita, né? Então, é simples, a gente pega, faz a leitura, está aqui na minha frente, eu boto aqui no computador, e eu faria isso, eu sempre faço um estudo do livro de André Luiz, né? Mas veio essa pandemia, aí eu pensei o seguinte, por que não ler você com outras pessoas, né? Deixando isso gravado, porque o negócio das lives, né? Mudou um pouco esse aspecto da divulgação. Mas sim, eu concordo, né? Em vez de eu ler só para mim e aprender só comigo, eu posso ler aprendendo, porque eu estou lendo, aprendendo, e ao mesmo tempo dando as minhas opiniões, né? Apenas dando as minhas opiniões naquilo que eu estou lendo e ajudando as pessoas a me ajudarem também, né? Eu fico muito feliz com isso, porque vocês me ajudam barbaridades. Bom, o Instagram ela é meio inapelável, né? 1 hora assim eles cortam a nossa live e a gente perde, né? Bom, segundo verificamos, diz aqui o Calderaro para o nosso irmão André Luiz, o Cristo, quando ele falou, recomendou há 2000 anos a questão do amor aos inimigos, esse é o detalhe, amor aos inimigos, né? E a oração também para os que nos perseguem e caluniam, segundo o que Calderaro explica aqui para o André Luiz, não é isto uma mera virtude, senão um princípio científico de 3 pontos fundamentais. Libertação de quem está orando pelos inimigos e os que perseguem e caluniam, progresso espiritual e moral, que é o progresso da alma, e a amplitude espiritual, porque nós vamos crescendo ao orarmos, né? Obrigado, Adil. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Mas a questão de orar pelos inimigos, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Se nós, qualquer um de nós, percebam bem, deixa eu voltar aqui, alimentarmos possibilidade de ter inimigo fora, certamente teremos muitos inimigos, encarnados e desencarnados, né? Mas se nós começarmos devagarinho, não é do dia para a noite, a trabalhar em nós autoamorosidade, autorrespeito, autoaceitação, autovalorização, a tendência é eu centrar numa identificação, a essência que eu sou, não ao Jorge que eu estou.
Eu não sou o Jorge. Eu tenho uma personalidade, eu tenho um ego evidente e mascarado, mas eu sou uma essência divina. São termos meio da psicologia transpessoal, tá bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que se eu for me exercitando o auto-amor, me auto-amando, me auto-amando não é amando o Jorge, não, amando a essência que hoje se chama Jorge. A essência, a luz que nós já somos, dificilmente daremos espaço para inimigos fora. Dificilmente. Por quê? Porque nós perceberemos que nós é que em algum momento, por equivocarmos e não nos submeter à lei divina da própria consciência, eu me torno meu inimigo, meu adversário. E Jesus falou que, digamos que a minha subpersonalidade de vidas passadas seja o meu inimigo da vida atual, me trazendo tendências negativas, né? Então, são meus inimigos, eu quero fazer o bem, mas a minha personalidade de vidas anteriores me traz uma tendência negativa. O que Jesus ensinou sobre isso? A reconciliação, como nós vimos aqui, orar pelos inimigos, mas a conciliação com o inimigo. Então, conciliar com aquele Jorge errado de vidas passadas. É a possibilidade de fazer essa costura de conciliação. E eu conseguindo isso, evidentemente, eu com certeza vou me abraçar, vou me agasalhar, vou me acolher amorosamente e não darei espaço para inimigos externos me incomodarem. Isso é difícil? Isso é fácil? Isso é muito trabalhoso, porque nós ainda alimentamos inimigos fora de nós. Ele não gosta de mim, ele pensa mal de mim, ele fala mal de mim, a gente fica sempre preocupado com o que está fora de nós. É que aquela pessoa não gosta de mim, e às vezes as pessoas estão falando outras coisas, estão falando mal de mim, a gente fica aquela coisa estranha, né, por causa da auto-rejeição. Ainda não há esse verdadeiro auto-amor. Quando nós nos amamos, não estou preocupando se os outros estão falando mal de mim ou bem, se gosta ou não gosta de mim, isso é um problema dele. Eu preciso realmente lutar por mim, eu sou convidado a trabalhar o auto-amor. Eu me auto-amando, esse amor por mim já me basta, eu não vou mendigar, não vou pedir migalha de amor de ninguém, porque esse amor por mim já me alimenta. Então Jesus, quando fala aqui exatamente orar pelos inimigos, né, reconciliar com os adversários, é um processo possível de libertação do ser, de progresso da alma e amplitude espiritual. Todo um trabalho conosco, agora requer disciplina, requer técnicas inclusive. Qual foi a técnica que Jesus ensinou sobre o pensamento? Né? A vigília e a oração. O que é vigiar? Vigiar não é você se reprimir, é você se perceber quais as suas tendências, como é que você funciona por dentro, e nessa percepção você aceita os sentimentos negativos que você ainda possui, né? Reflete sobre esses sentimentos negativos que ainda possui, e você em algum momento, para ressignificar os sentimentos negativos, você em algum momento, bom, agora eu decidi transformar os sentimentos negativos em sentimentos mais proativos, positivos. Aí você, nessa decisão, você vai agir. E a ação necessariamente vai requerer técnicas. A oração, como disse Jesus, a meditação, a concentração, o controle técnico de respiração, o relaxamento, a visualização através da meditação, são técnicas que os orientais conhecem há milênios. A psicologia tibetana conhece há milênios essa possibilidade. Siddhartha Gautama nos ensinou isso também, num processo possível de autoiluminação. Possível, isso não é impossível, mas dá trabalho. Então é preciso nós começarmos a trabalhar isso para que não fiquemos preocupados com o que vem de fora, porque o que vem de fora não vai me alcançar. Dito isto, o pensamento reside em as causas, né, dos nossos equívocos, das nossas derrotas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados de espíritos, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É só uma questão de tempo. Então é muito importante, lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino, considerando isso que eu falei para vocês. O otimismo divino é você acreditar em você, se aceitar como é, como está, se esforçando para ir se melhorando, e esse esforço, eu coloco isso em algumas palavras para entender o esforço. Um esforço no limite da minha força, porque se eu for além da minha força, eu vou me violentar, eu vou me obrigar a ser o que eu não sou. Então é no limite da minha força eu vou me esforçando. Então o esforço precisa ser necessariamente paciente, continuado, perseverante e disciplinado. Então vou me esforçando, por isso que é trabalhoso, né? Você trabalhar a autoamorosidade.
Você começar a dizer de você para você mesmo, eu amo a mim mesmo, e se identificar com essa afirmação. E se você tiver dificuldade que não sente nada quando você pensa nisso, fale isso, tente verbalizar isso. Eu amo a mim mesmo. O que você sente na sua emoção quando você diz isso? Aí você vai se capacitando para começar a entender o que o Calderaro falou aqui mesmo, né? Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino, considerando que nós fomos criados para a luz. A questão 115, procurem lá, Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, em síntese, os espíritos fazem uma afirmação de que nós, todos os seres humanos, fomos criados para a pura e eterna felicidade. Não tem um que está fora desse projeto, desse determinismo de Deus. Então nós já temos um destino, a bem-aventurança, todos nós. Então, sabendo disso, vamos gradualmente ir nos identificando com a luz que nós já somos, porque o destino já está certo. Lá na frente, daqui a trilhões de anos, chegaremos à pura e eterna felicidade. É uma afirmação dos espíritos. Então, essa certeza eu tenho. Então, vamos começar a trabalhar isso, né, perseverantemente, disciplinadamente, pacientemente. E vamos devagarinho vencendo as nossas dificuldades, transformando energias negativas em energias positivas, sem obrigatoriedade, sem você forçar, apenas por consciência. Bom, eu estou nervoso. Como é que eu posso fazer agora, através de uma meditação, de uma oração, de pacificar-me, para tirar a irritação e pacificar? E aos poucos me tornarei uma pessoa mais paciente. É assim que as coisas ocorrem. Agora leva muito tempo, não é do dia para a noite. Ninguém se torna uma pessoa, numa outra pessoa, num estalar de dedo. Não existe essa possibilidade, é zero. Nós vamos nos transformando gradualmente. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. As pessoas entram no negativismo, parece que a gente não está crescendo, mas nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Aliás, para estarmos aqui num sábado, 9 horas da noite, ou às vezes 10 horas da noite, procurando conhecer as coisas que transcendem as informações comuns da vida de várias religiões, com certeza absoluta, isso aí é um tremendo esforço. Vocês estão aqui com certeza absoluta por espontânea vontade, por consciência de que isso acrescenta para criar um novo modelo de mapa mental com um sistema cognitivo, do qual é um material que você utiliza para o pensamento. Quanto mais coisas boas aprende, o mapa mental se melhora, o sistema cognitivo das aprendizados vão se melhorando, e o pensamento, como vem do mapa mental, a gente vai começar a pensar coisas melhores. Permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas, que envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo que estava lá, aquele que foi o que matou, né, o seu patrão, o seu tutor, se afiguravam fortemente repousantes. Porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava ao sono tranquilo, como se sorver um suavíssimo anestésico. Então o Calderaro aplicou um passe nesse rapaz que está doente no hospital, obsidiado. Ele entrou em sono profundo, né, e sai do corpo, né, ele semi-liberta do corpo. Dentro em pouco, encontrava-se em nosso círculo temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor. Então, quando ele sai do corpo, ele fica diante do obsessor. Eu estou fazendo um gancho, nós já começamos sobre isso. Perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado impassível num ângulo do leito, Calderaro, em silêncio, ficou vendo os dois discutindo, gladiando de forma ríspida. Obsessor e obsidiado. Obsessor, lembrando que o obsidiado matou o atual obsessor, né, nessa encarnação. E o Calderaro, depois que aplicou o passe em que o doente sai do corpo e os dois se engalfinham ali, ele ficou calado, ficou na dele, ficou silencioso, né? E o André Luiz achou aquele estranho, aquele silêncio do Calderaro estranho. Por isso o André Luiz perguntou: por que não socorrer com palavra de esclarecimento numa hora dessa? Calderaro, você sabe. Aí o Calderaro, para o André Luiz, na visão do André Luiz, né, diz ele assim: o doente parecia aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Então veja, o obsessor agora mais agressivo, utilizando o semi-desprendimento do obsidiado e com mais agressão ainda. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Então até pancadaria a gente está pensando aqui e está acontecendo por lá, né? E o André Luiz estava preocupado com isso. Bom, o doente vai apanhar aqui, vai acabar apanhando, além das palavras violentas, vai levar, né, apanhar por aqui. E o André Luiz, será que não tem como nós segurarmos o braço do obsessor para evitar essa briga aqui, essa pancadaria? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado, o André Luiz, como médico, pensando nisso, né?
ele vai apanhar aqui, vai voltar, vai ficar pior ainda do que está. Aí o Calderaro ouviu ele de forma tranquila e respondeu o seguinte: falaríamos em vão, André, nesse momento, porque ainda nós, eu, você, não sabemos amá-los, amar os dois. Isso que ele está dizendo assim, né? Como se fossem nossos irmãos e nossos filhos. Sim, eu poderia falar alguma coisa nessa briga que está com os dois aí, tá? Mas será que eu tenho o amor suficiente para encarar os dois como verdadeiros irmãos? Eu conheço, você conhece, nós temos o conhecimento, nós temos um sistema cognitivo que são os aprendizados e as informações desse mapa mental ou intelectual, tudo bem. Mas será que nós temos o amor? É o que ele está discutindo com o André Luiz. Para nós, ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, nós temos muita inteligência, é verdade, André, mas nós sentimos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Para nós, dentro do nosso racionalismo, são dois irmãos que se engalfinham, ainda não sentimos o legítimo sentido da fraternidade. Damos-lhes no momento o de que nós dispomos, André, isto é, uma intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Aí o Calderaro deu uma olhada ali, né, uma porta bem grande, etc., como ele vai descrevendo aqui, e diz assim: a providência não foi, porém, esquecida. Dizendo para André Luiz: olha, eu não tenho esse amor todo, embora eu tenha muito conhecimento, mas ele olhando para a porta, assim, mais de alguma forma, a irmã Cipriana, orientadora do serviço de socorro, nesses grupos aqui em que eu estou cooperando, está para chegar. Mais alguns instantes, durante os quais os verdugos o verdugo e a vítima reciprocamente trocavam palavras amargas, né, e praticamente se engalfiavam em brigas, né, e o Calderaro diz o seguinte: lembra-te, aí vai falar do perseguir, eu disse que eu ia relembrar tudo isso hoje, tá? São partes técnicas importantes para nós entendermos. André Luiz, você se lembra de Perseguir? Perseguir, na realidade, ele foi conhecido como marquês, era um marquês de Perseguir. Ele foi discípulo de Franz Anton Mesmer, o pai da chamada magnetismo animal, né, e ficou conhecido por sua experiência, que foram transcritas sobre a prática do magnetismo animal e do sonambulismo magnético, na época de Mesmer, antes de Kardec. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levaram a efeito sobre certas realizações de Charcot. Por quê? Porque Charcot, esse médico francês também, foi um médico cientista da França, chamava-se Martin Charcot, Jean-Martin Charcot. Ele era um cientista, né, era um psiquiatra e neurologista também, né, lá na época do surgimento do espiritismo, tá? E ele foi um dos maiores clínicos e professores de medicina lá da França, foi o fundador, inclusive, da neurologia moderna. O Charcot foi, inclusive, nas suas maiorias contribuições para o conhecimento das doenças do cérebro, foram o estudo da chamada afasia e a descoberta do chamado aneurisma cerebral e das causas de hemorragia cerebral. O que o André Luiz está falando? Eu conheci muito Charcot. Por que ele conheceu Charcot? Porque o André Luiz, quando esteve encarnado, não importa quem foi, ele disse que foi um médico e a especialidade dele era neurologia. Ele não foi um psiquiatra, ele era neurologista quando encarnado em sua última encarnação. Então ele conhecia o Charcot. E continua o Calderaro. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora o meu campo direto de trabalho na medicina. Então ele diz: eu não fui psiquiatra. Tornou Calderaro solícito. De Perseguir, esse marquês, né, foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgiu uma nova terapêutica para o tratamento das moléstias nervosas e mentais. Que coisa interessante ele fez é o seguinte: você está diante de um paciente e o Perseguir, ele utilizava a hipnose, evidentemente utilizando a hipnose para que o seu paciente entrasse em estado alterado de consciência, ampliando ou expandindo a consciência, e entrando em estado alterado de consciência, ele buscasse do subconsciente muito do material do próprio paciente. E nesse processo eles entravam em terapia. E essa terapia era profundamente eficiente. Você trabalhava o próprio material do paciente para que ele se rearrumasse mentalmente, lidando com os processos neurológicos ou psiquiátricos.
e ele teve sucesso com isso. Hoje se pode fazer isso também, né? Você pode levar pessoas através de indução, as pessoas que tiver com alguma problemática de ordem nervosa, psicológica, emocional, mental, etc. Se ela realmente entrar em terapia, porque nem todo mundo entra em terapia, por mais importante que seja o terapeuta, isso vai depender sempre do paciente. Aí o terapeuta vai induzir as pessoas a entrar ou em estado sonambúlico, ou em estado alterado de consciência, ou ampliar a capacidade consciencial, né, expandir a consciência. Quando se expande a consciência em estado alfa do cérebro, o que acontece? A pessoa vai buscar vasculhar o material que está no subconsciente. A psicanálise chama de inconsciente. Eu não uso a palavra inconsciente porque o espírito nunca tem... Não existe inconsciência no espírito. Existe a subconsciência. Tá? Dito isto, só para justificar, eu poderia falar inconsciente, consciente. Não. Não existe a inconsciência no ser essencial. Existe a subconsciência. Então vai buscar no subconsciente os elementos do próprio paciente para tentar, né, centralizar, conectar, botar realmente centrado na realidade de harmonização emocional, psicológica e mental. Então o Charcot fazia muito isso no século XVIII, que o mesmo é antes de Allan Kardec, do século anterior. E o espiritismo do século XIX, né? Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro, ou seja, pode lidar com esses espíritos utilizando essas técnicas, fazendo esses espíritos entrarem em estado alterado de consciência, um tipo de hipnose ou semi-hipnose, um sono mais profundo ou menos profundo, para trabalhar esses espíritos. É isso que ele está explicando para André Luiz nesse caso. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Eu posso dar um exemplo. Nós, durante a noite, podemos realmente entrar em um processo de magnetização, sairmos do corpo, entrarmos em um estado favorável de captação, recepção de mensagem, os espíritos nos aconselharem, né? E ao voltarmos para o corpo, nós estamos realmente bastante melhorados em o nosso estado psicológico, em o nosso estado emocional, em o nosso estado mental. Então eles fazem isso diariamente. E nós vamos ver como é que se trata esses dois nesse caso. Aí o André disse o seguinte: e por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a esses dois amigos? O que o André queria? O blá blá blá, né? A terapêutica através de um processo cognitivo, mas verbalizado direto. Ao invés de trabalhar o subconsciente desses espíritos, vamos trabalhar no consciente dele. Lembra que eu falei do subconsciente, coisa do passado, o consciente, o presente, o superconsciente, coisa que ainda vão acontecer? Isso está sendo estudado. Então está trabalhando essas zonas cerebrais. E o André Luiz está ainda, dentro da visão muito pequena dele do como é que se trata essas condições de espírito, ele queria já conversar, só conversar, não, vamos conversar, não vai adiantar conversar com eles. Nesse caso que estão brigando muito, e o obsessor sabe que está brigando, ele foi assassinado, né? E quem está passando ali sabe que assassinou. Então, como é que se trabalha isso? Só falando, parem com isso, mas não, sejam bonzinhos, não vai ser assim. Então existem outras técnicas que ele vai explicar para nós. Ele foi a Charcot, pai da psiquiatria, Charcot também considerado pai da neurologia, e o próprio Pissaguer, né? André insistiu, observando os infortunados contendores que se tocavam insultos de acusações, e Calderaro mais uma vez explicou: porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Muito interessante essa frase, porque você blá 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 blá, você quer ensinar todo mundo. É muito fácil você querer ensinar. É muito fácil você blá blá blá, seja bonzinho, seja isso, seja aquilo, isso é muito fácil. Se o que você fala não passa pelo sentimento, esse falar o vento leva e a pessoa não vai assimilar. O que eu poderia ensinar para vocês, que é uma coisa importante? Todos os nossos bons conhecimentos, é bom nós trabalharmos, sentir na apropriação do conhecimento aquilo que nós conhecemos. Ou seja, se nós falarmos com alguém de uma forma amorosa, querendo ajudar alguém de forma amorosa, auxiliar alguém de forma amorosa, o que eu falar para ela vai carregada de amorosidade, vai carregada de sentimento. Isso não é simples, isso não é um exercício. Você falar com o próximo com amorosidade, carregar de sentimento aquilo que você fala. Para o próprio Calderaro, ele diz: eu não tenho esse potencial. O Calderaro, estou falando de um mentor aqui, de uma obra no mundo maior. Eu não tenho esse potencial de verbalizar com um sentimento fraternal desejável. Eu não tenho. A Cipriana tem, eu não tenho. Então ele está sendo sincero. Aliás, é uma das virtudes maravilhosas na vida da gente, é a virtude da verdade, é sermos verdadeiros, né? E ele está sendo verdadeiro ali. Nem você, André Luiz, tem nem o conhecimento e muito menos o sentimento para esse tipo de caso. Com a nossa cultura,
nós retificamos os efeitos quanto possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Obviamente, para você alcançar o que está no subconsciente de alguém, que seriam as causas profundas do desequilíbrio desses dois, precisa amar para você chegar lá no subconsciente deles e ver exatamente o que mais está trazendo conflito e trauma, para que trabalhe esses conflitos e trauma de ambos e poder resolver pelo subconsciente e não pelo consciente do qual estão se engalfiando ali de ódio e etc. Não seria realmente, não se considerará muita coisa. Aliás, eu vejo muitos doutrinadores, vejo assim, eu conheço, já li muito sobre isso, doutrinadores que ficam numa verborragia incansável, interminável, com certos obsessores que não levam a lugar nenhum. Só aparentemente leva, não leva. O doutrinador, o dialogador, aquele que conversa com os espíritos num processo que eu chamaria de psicoterapeuta, nos trabalhos mediúnicos, é um processo de psicoterapia, ele precisa trabalhar a verbalização no processo de esclarecimento, mas sentir o que está falando. Senão é só mais um doutrinador, está cheio de doutrinadores que ficam só na verborragia. Não resolve. Não resolve mesmo. Você não chega nas causas profundas do desequilíbrio desse espírito. Você chega na superfície, isso aí é muito, né? Mesmo com verborragia, blá, 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 blá. Não são palavras, são sentimentos que vão às causas profundas. Então, ficando claro entre nós isso aqui, vamos continuar. E nós, ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Nesse momento, alguém assomou a porta de entrada. Era uma sublime mulher, revelando uma idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me com o ouvido respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos, nós dois não temos. É coisa fantástica. Agora vamos analisar o poder do amor. Isso serve para nós. Para um filho, esposo, para a esposa, para um parente, para um vizinho. Se nós conseguirmos isso, veja, o Calderaro, eu não tenho esse potencial, talvez nós também não tenhamos. A Cipriana tem esse poder do amor. Então, somente o amor tem o poder suficiente para você chegar às causas das situações que nos cercam. Vamos lá à questão dos inimigos. Inimigos externos. Puxa, o inimigo está dentro de mim. Porque no momento em que eu desenvolvo o alto amor, eu vou ver o poder do amor, do qual eu vou conseguir diluir a possibilidade de um amigo externo me alcançar. Porque o amigo externo inexistirá quando eu consigo me amar. Isso é muito importante. Calderaro está dizendo: André Luiz, eu não tenho o poder do amor para verbalizar aqui alguma coisa, intelectualmente dizendo, para convencer esses dois. Eu não tenho esse poder. Eu conheço muito, eu posso aplicar o passo, pode ser fácil. No sentido, você vai aplicar passo. Quem tem energia pode aplicar passo. Não é tão difícil assim. Né? É claro que aplicando passo com amor é mais poderoso ainda, mas aplicar passo é projeção, polarização de energia. Tudo bem. Agora, você se convencer através da verbalização, né? Sem amor você não vai convencer. Com amor, com certeza. O amor é poderoso. E tudo que eu falei até aqui é convidar para o alto amor. Quando você conquista o alto amor, você conquista o mundo. Não é conquistar os outros, não. Você conquista o mundo em que você estiver vivendo aqui e em outras dimensões. Porque você se torna soberano e entrando em um processo de autonomia e não de automatismo. Nós vivemos muito de automatismo, né? As nossas reações são automáticas, as nossas palavras são automáticas, falamos besteira automaticamente e tal. Então, nós vivemos por automatismo, de forma quase que bem, assim, bem primária, né? Bem instintiva, né? Quando eu começo a me amar, eu vou começar a agir por autonomia, é diferente. Autonomia, eu já tenho consciência, eu já começo a direcionar as minhas ações. Quando eu estou reagindo é porque já estou atrasado, né? Toda reação, ela é egóica. Toda reação em qualquer circunstância, ela é profundamente não consciencial, ela é profundamente egóica. Quando eu ajo, evidentemente eu estou sendo consciente, permanentemente consciente, pela auto-amorosidade. Sente esse amor por você. Quando você sente esse amor por você, realmente, como dizia Jesus, o fardo fica mais leve. A mensageira aproximou-se, saudou-nos, Calderaro apresentou-me atenciosamente, fixou ela o triste quadro e disse ao Calderaro: felicito-se, Calderaro, pelo socorro que nos últimos dias você vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora, atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Então, até ali, o Calderaro,
estava pacificando a questão aplicando o passe, né? Projetando o magnetismo para não ir mais além tanto desequilíbrio ali. Então ele estava controlando magneticamente o processo. Agora, para controlar as causas mais profundas, precisava do amor, no caso aqui de Cipriana. E ela elogiou, você controlou bem e tal até agora vamos trabalhar para a parte mais importante, né? Para que nós possamos ter êxito, né? Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, né? O Calderá disse para ela, né? Foi quase nenhum, resumindo-se em mero preparativos. Aí a Cipriana sorriu afável e observou. Como atingíramos o fim sem passar pelo princípio? Ou seja, você fez o que tinha que ser feito. Foi importante que você fez. Como é que nós vamos atingir, né, a meta, o fim, se não começarmos, se não temos o início? Chegamos lá, mas pelo início. Você fez exatamente o que tinha que ser feito. Ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Calderaro, eu vou ser bem literal no que eu estou lendo aqui. Calderaro dizendo para ela, ó, irmã, o conhecimento, eu conheço muito, eu sei muito, sou muito intelectualizado, eu sou uma pessoa que tem bastante formação no campo do magnetismo, mas comparado exatamente com o amor pode sempre, o conhecimento pode pouquíssimo. Então, o que eu fiz? Né? Só o conhecimento. E muitos de nós têm muito conhecimento. Né? Não basta só o conhecimento, é importante sentir o que conhecemos para a transformação. Então, lembre bem, informação, conhecimento, formação, apropriação da informação e transformação. Então, você tem informação, formação para transformação. Singular expressão estampou na fisionomia da emissária como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural, ou seja, opa, você está dizendo que eu amo, está me ferindo minha vaidade. Ela segurou um pouco assim, não adianta. A pessoa que ama não se sente envaidecida em situação nenhuma. O amor passa por cima dessas coisas, não se envaidece. O amor é uma coisa muito pura, é uma energia muito poderosa. Ocultando os méritos que lhes eram próprios, considerou: sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização a que me atribui. Sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou. Então ela, olhando para o Calderaro, disse: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence a Deus. Espero que os amigos se mantenham apostos efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. É muita humildade, né? É muita, não é pouca não. Se eu vou dar uma de mãe aqui, aliás, não tem coisa mais sublime na face da terra do que o título de mãe. Não tem. Eu acho que ser mãe é algo inexplicável. Não há poesia, não há pena dos mais geniais poetas do mundo para colocar no papel, mesmo que em prosa e em letras bonitas, a missão da mãe, né? O sentimento de mãe, o amor de mãe, é uma coisa incomum. É uma coisa incomum. E ela está dizendo isso, né? Embora ela fala, né, os singelos deveres de um coração materno pode desempenhar na sua humildade. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável, gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos, a fluírem-lhe dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na totalmente. Aí diz o André Luiz, tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Escoado alguns momentos, circundava-a refulgente halo cuja santidade senti dever de respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, influíam irradiações de frouxa e suave luz que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Então André Luiz está descrevendo um quadro
do qual ele ficou absolutamente absorto diante de um quadro tão maravilhoso de uma simples Cipriana que, com a sua mais fiel humildade em nome de Deus, em nome do Cristo, estava fazendo uma prece agora totalmente transfigurada numa irradiação de uma luz que fez com que o próprio André Luiz se prostrasse, vendo aquela maravilha daquele fenômeno daquela mulher, ou daquele espírito feminino. Nenhum olhar nos dirigiu, talvez por humildade, do desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Que maravilha, né? Se escondia ainda em toda a sua luz. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. E notei, assombrado, que o poder daquela mulher, sublimada, lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com um indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Então, quando ela fez esse toque e aproximou-se após a oração, todo esse campo magnético formado por esse espírito superior fez com que aqueles dois engalfiados em violência, em palavras malsãs e de ódio e perseguições, fosse serenado, como num passe de mágica. Nesse caso, o magnetismo poderoso, como se diz, o mal, ele nunca estará presente onde o bem está presente, porque o mal só existe onde o bem está ausente, né? Isso é uma frase que nós conhecemos. O bem estava ali, então o mal não permanece. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquisição, quando a mensageira, avizinhando-se, tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram um abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo parcialmente liberto do corpo e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Então, a partir desse processo do toque magnético, desse espírito superior que é a Cipriana, que ama profundamente, mostrando-nos a nós, leitores, o poder do amor, esses dois espíritos aí perceberam a presença de Calderaro, perceberam a presença do André Luiz, eles conseguiram realmente entrar em uma outra dimensão, em outra faixa de frequência, saíram do ódio nesse instante. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa, e, por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus, a Madonna lá de Murilo, né? Aquela famosa quadra que é a Nossa Senhora, né? A chamada Madonna de Murilo, né? Então, como se estivesse perto da Praça Maria Santíssima, quer dizer, se fosse a Maria Santíssima ali naquele instante. Era a visão desses dois, né? Então, achavam que tinham sido visitadas por ela, né? Definiam um ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara, porque os dois eram católicos. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, o assassino. Chorando convulsivamente, como vos dignais de visitar um criminoso, que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa aliada à imensa dor naquelas palavras de angústia e de arrependimento do enfermo encarnado. O assassino. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana acercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa, ajoelhado. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naquele minuto, porque, enlaçando maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro é o nome do assassino. Filho meu, não sou quem julgas no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Eu não sou Maria, a mãe de Jesus.
Eu sou simplesmente a tua irmã na eternidade. Todavia, também eu fui mãe na terra. E sei o quanto você está sofrendo agora. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando através do espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Olha, eu matei um homem, exclamou desabafando-se. A mensageira afagou o rosto banhado em pranto e acrescentou, eu sei disso. Decorrido alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito, a reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador, agora conversando com o vingador. Porque o que matou estava ajoelhado lá, achando que estava diante de Maria, e de repente ela começou também a tratar o outro. Por que destruíste... Aí continua com o assassino. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgaste com força e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhes ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha, aquele que espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a chorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro, todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Tens vivido desarvorado, desditoso, de alma agrilhoada, a própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria, Pedro. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu sentindo qual pesado fardo, cuidava ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, meu irmão, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, Pedro, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro, sim, que nunca te pacificou o ser por dentro. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima no sincero e real propósito de regeneração, Pedro? Preferiste a corrida louca, acabaste impondo das sensações externas a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso, ficaste preso às coisas materiais, aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Mas nunca é tarde, Pedro, para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito. Já de si mesmo tão castigado e tão infeliz, vimos ao teu encontro para estimular-te à regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano?
Não, Pedro, não, não. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramos-nos aqui para querer-te muito bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente à força regenerativa e somos os teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales dos assassinos, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos, paramos, fixamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e cultivando a humildade, aprendemos que só o amor salva, só o amor constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze de novo compromisso perante a justiça divina. Passada a longa pausa, Cipriano abriu os braços maternos e acrescentou: Pedro, levanta-te e vem até mim. Sou a tua mãe espiritual, em nome de Deus. E o enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual um menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, meu filho? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o no coração. Mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado, que outros circunstâncias que não nós diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente, após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriano animou-o bondosa e explicou: é imprescindível aquietes a mente, afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, voltei a Calderaro, diz André Luiz, meu olhar comovido, e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. Calderaro também tinha abundantes lágrimas deslizando na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível: praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações como Cipriano. É o poder do amor de uma mãe. Ela se colocou ali como mãe. Por isso que eu digo, não existe força mais poderosa na face da terra do que a força do amor de uma mãe. Não há, não há. A mãe é tudo. Até as mais desequilibradas, consideradas desequilibradas em algum momento com um processo psicopatológico, mas ali existe também, no íntimo, a essência da mãe. Então, mãe é mãe. Para mim, no modo de pensar, é bem particular mesmo, é uma das missões mais nobres, se não a mais nobre das missões de um ser humano, é a missão da maternidade. Nem todas as mulheres se tornam mães numa encarnação. Pode ter tido essa experiência em outras encarnações. E eu considero a mulher, de uma forma geral, com certeza absoluta, o ponto de referência da vida na Terra. Não haveria vida, sob o ponto de vista humano, na Terra, se não houvesse a mulher e o ventre materno, se não houvesse exatamente a figura feminina na Terra, e não existiria vida na Terra, claro. Então, a mulher, como um todo, e a mãe, em especial, são seres especiais na criação divina, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vemos aqui representada, né, todas as mães na figura de Cipriana. Como é que está perguntando aqui? Não lembro de guerras organizadas pelas mulheres. É verdade, exceto quando mulher se transvestisse de homem para tentar libertar a França, como foi o caso de Joana d'Arc, e que teve que se travestir exatamente nas condições masculinas, porque ela se tornou praticamente na posição de general, para libertar o espaço francês para chegar para o espiritismo, né? Isso é verdade.
Mas é verdade, meu irmão, muito, muito, muito bem lembrado, oportunamente lembrado, né? Eu não me lembro de guerras organizadas pelas mulheres, também não. Não existe. Mulher é uma coisa especial para o mundo, né? É tudo, né? Então eu tô vendo isso aqui, confirmando. Eu fiz ontem, eu fui anteontem, não fiz ontem, eu vou fazer, inclusive, eu gravei uma live para um centro espírita que eu falo das mulheres do Cristo, das mulheres de Kardec, né? Eu vou falar todos aqueles personagens de Jesus que viveram com Jesus, que não são tão falados no cristianismo, e as mulheres da época de Kardec. E a gente fica emocionado quando fala desses personagens, né? Das várias Marias que viveram com Jesus e das meninas que viveram com Kardec para trazer o Espiritismo para nós. Mulher é uma coisa especial. E aqui está confirmando, né? Uma Cipriana mostrando para um coração de um Calderaro, um homem super inteligente, um André Luiz super inteligente, mas faltou esse espírito maternal, esse amor, o poder do amor maternal, né? É isso mesmo. Eu vou deixar para quarta-feira que vem a continuação desse trabalho, dessa intervenção, desse extraordinário espírito de Cipriana, ensinando para Calderaro, ensinando para André Luiz, ensinando para mim, ensinando para muitos de nós a força do poder do amor, sobretudo do amor de mãe, que o Calderaro falou lá. Eu não tenho visão de vê-lo como um filho, como um irmão. Ela tem, né? Então é o espírito de mãe, instinto de mãe. Mulher tem um poder extraordinário na Terra, tem mesmo, que é um instinto maternal, né? É um instinto de mãe. Isso é o amor. O instinto maternal é o verdadeiro amor, é o amor legítimo no ser humano, né? E tudo é possível no instinto do amor maternal. Obrigado. Obrigado a vocês também. Muita luz a todos vocês também. Quarta-feira, se vocês puderem continuar conosco aqui, com muito carinho, estaremos para fazer essas reflexões. E, né, Erlen? Erlen é um grande poeta, né? Alice, um grande abraço. Lazarine também, a minha esposa também. Todos vocês, um grande abraço. Parabéns também. Março agora vai entrar, né? Se faz homenagem no mundo inteiro pelas mulheres. Um grande abraço para vocês aí, tá? Boa noite. Fiquem com Deus.